Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4 do Pós-Guerra, do Tony Judt, ou como eu costumo falar, Judt, mas é, este é um capítulo que eu senti, o que o Luiz sempre fica falando, com um pouco mais de peso. Achei este capítulo bastante. é, eu anotei assim, bastante generoso com a União Soviética e com Stalin. Bastante duro com a França, por exemplo. Então, tem várias ironias para a França. Então, ele trata de 4 países, mas não tem um equilíbrio na forma como ele trata os países. Me incomodou bastante neste capítulo, que tem muitas análises, muitas frases contrafactuais, que é aqueles e se, né? E se tal coisa não tivesse acontecido? Só que ele apresenta esses contrafactuais como se fossem de verdade e são contrafactuais para favorecer a narrativa dele, né? Então me incomodou, mas apesar disso, né, é um capítulo que aborda todo o processo, tem muita análise histórica bacana. É um capítulo também que é denso, tem muito evento histórico sendo citado, e eu tive que pesquisar vários, porque eu não lembrava exatamente o que estava acontecendo. Então, é um capítulo que exige um background significativo, né? Mas achei interessante a leitura, apesar desses detalhes, né? Não sei se vocês tiveram alguma visão diferente ou se querem complementar. Eu Pô, percebi. Ah, pode falar, pode falar. pode falar, tranquilo. Tá. Eu percebi realmente exatamente o que você falou, que é como se ela estivesse contando uma narrativa mesmo. E ela usa adjetivos, né, para descrever cada povo, cada país. Ela fala, por exemplo, da ingenuidade Só uma dos. pequena correção, é ele. Ah, ele, né? Perdão. Tony, é. Perdão. Ele vai falar, por exemplo, dos americanos, ele fala sobre ingenuidade, né? Ingenuidade deles acharem que os soviéticos vão aceitar o acordo, né? Então, realmente percebi muita narrativa e realmente muitos fatos históricos, como a Nayara falou. Eu também fui nessa linha, eu achei de fato bem denso, assim. Acho que justamente por exigir essa questão de ter um conhecimento, sei lá, alguma mais de linha histórica, de fatos históricos assim que eu não lembrava, então eu fui lendo ali e não estava assimilando. Aí quando falava Estados Unidos, alguma coisa assim mais recente, eu consegui assimilar. Achei interessante, igual ele vai abordar a questão da divisão, né, da Alemanha, do pós-guerra ali, e meio que não vai ser de fato ser um evento específico, vai ser um processo ali duradouro, enfim. Eu achei legal assim, mas eu achei um pouco massivo assim nesse sentido de entendimento. Acho que talvez por eu não lembrar muita coisa aí, ficou mais em torno disso mesmo. Eu vou acompanhar a relatora dessa vez, assino embaixo o que ela falou, também o que os meninos falaram. A única coisa que eu acrescentaria é que ele colocou alguns eventos que eu até citei, ele interpretou de uma forma que a história não se provou que é verdade. E o que mais me chateou nesse capítulo, não é nem chatear, porque o capítulo é muito bom, é que ele fez uma promessa na introdução, que ele não ia voltar na Segunda Guerra Mundial, que ele só ia falar pós-Segunda Guerra Mundial. E esse capítulo ele só falou da Segunda Guerra Mundial, assim, não sei se vocês perceberam isso, é porque eu não lembro se foi na introdução no primeiro capítulo, ele falou assim, ó, gente, isso aqui é um livro é um, é um livro pós-guerra. Então, eu não vou me atentar em alguns fatos, mas parece que ele recortou vários fatos, não sei se é para justificar uma narrativa dele, etc, etc. E aí, poxa, ele descumpriu o que ele prometeu no primeiro capítulo, tá? E aí é isso. Só mais uma observação que eu achei que vocês também podem ter percebido. Ele tem umas horas que ele fala de pós-guerra e muitas das vezes você não sabe se ele está falando pós-Primeira Guerra Mundial ou pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Aconteceu um pouco isso também, e nós vamos falar mais sobre isso a partir do momento que nós chegarmos no ponto. Como ele vai fazendo muito vai e vem, né? Porque ele pega cada recorte e vai do começo até o final. Então tem muito vai e vem de período. Eu anotei bastante coisa, não vai dar para falar, comentar todos, né? Eu vou fazer um panorama
aqui para ver a gente comentar o principal, né? Então, aqui no início, eu anotei que ele coloca que o objetivo da Segunda Guerra Mundial era derrotar a Alemanha. E isso é um ponto que ele repete em diversos momentos. Então, é um ponto interessante de ter como a leitura, né? E aí ele vai colocando que quase todas as outras considerações foram postas à parte enquanto a luta prosseguia. Aí ele vai fazendo a análise de que todos os pactos de divisão da Alemanha foram definidos pela posição em que os exércitos já estavam lá. Então, é uma argumentação dele também, não foi um acordo idealizado, os exércitos já estavam, então a divisão meio que já estava dada. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou já destacar um dos contrafactuais que eu marquei logo no comecinho. Ele coloca assim que o acordo soviético, né, estava apenas a conceder o acordo da divisão estava apenas a conceder ao ditador soviético o território que este último tinha a certeza de ir conquistar. Então ele já vai fazendo mais análises de que se não tivesse tido acordo, teria sido conquistado de qualquer forma. Então é esse tipo de contrafactual que eu vi com bastante frequência no texto, né? E aí ele considera em diversos momentos que tudo era uma inevitabilidade histórica, tudo já tinha que acontecer. Isso também eu achei bem marcante na condução dele do texto, né? É quase como se fosse assim, ninguém teve gestão, ninguém teve agência sobre o que ia fazer, era tudo consequência, já estava tudo dado e isso ia acontecer de qualquer forma. Aí cita a conferência de Yalta, e aí é o ponto em que ele diz que a conferência de Yalta não definiu muita coisa, que já tinha quase tudo definido antes. Aí eu até fiz uma pesquisa, assim, realmente tem muita coisa que já estava sendo delineada anteriormente. Os acordos foram... tem algumas coisas novas, mas realmente os princípios gerais já estavam definidos antes. O que o acordo define é a execução daquilo que já tinha sido iniciado. Ele cita aqui o caso da Polônia e de como as coisas estavam, né, eu anotei aqui com uma expressão ruim, né, mas estava do massacre de Katyn e várias execuções da Polônia, estava tudo, a Polônia sendo invadida, sofrendo, e os países não estavam fazendo nada, né, os demais países da Europa não estavam fazendo nada, o que deu à Polônia uma sensação de não poder confiar em ninguém, não teria ajuda de ninguém. Aí, se vocês forem lembrando de coisas nesse caminho, vocês podem interromper, tá? Eu vou seguir na minha ordem aqui, que é a ordem do livro, mas às vezes até para eu lembrar. Ah, uma coisa interessante, nessa questão da divisão territorial, ele fala que, tem um trecho aqui, né, que Stalin explica a Molotov, quando este manifestou dúvidas sobre a redação da bem-intencionada Declaração sobre a Europa Libertada. Podemos cumprir, aí, abre aspas, né? Podemos cumpri-la à nossa maneira. O que importa é a correlação de forças, fecha aspas. E aí é um trecho interessante, que a gente vê isso muito em teoria dos jogos, que é a minha área da microeconomia, né? Que as ameaças e as promessas, elas têm que ser críveis. Senão, você pode prometer território, ou prometer que não vai dar território, mas na hora do vamos ver, o que vai importar mesmo vai ser essa correlação de forças que o Stalin apontou aqui, né? Então, o que ele quis dizer foi, deixa o acordo que na hora do vamos ver a gente resolve. Tá? Alguém quer falar? Pode ir. Deixa eu falar um pouquinho então, né? Pode. É só porque senão depois eu vou me perdendo. Uhum. Bom, aqui, gente, eu selecionei alguns trechos que eu acho que é importante nós falarmos essa primeira parte. É curioso que esse capítulo tem menos de economia do que os anteriores, tá? Também é um ponto de observação. Mas
uma coisa que eu achei interessante é que na terceira página, não sei se de vocês é na segunda, que ele fala que o Exército Vermelho, sem dúvida, teve o papel mais importante contra o Hitler, tá? Isso, gente, isso é uma mentira de um tamanho tão grande, mas vários historiadores vieram com essa historinha para boi dormir. A outra coisa que ele fala, aí depois, lá na frente, em uma das últimas citações dele, uma das últimas páginas do texto, ele vai e declara o seguinte, que se os alemães tivessem esperado apenas um mês antes de invadir a União Soviética, o que teria acontecido é que a União Soviética teria se curvado. Então, não fui eu que acabei com os argumentos dele, foi ele que acabou com os argumentos. Os alemães, quando invadiram na Operação Barbarossa em 1941, mas assim, em menos de 2 meses, eles capturaram quase 2 milhões de soldados soviéticos e chegaram a não sei quantos quilômetros de Moscou. Então, assim, é uma mentira, uma coisa tremenda que eu fiquei impressionado. É igual, nós já falamos isso, e a Nayara, eu não sei se o Gabriel estava aqui, tá? Mas talvez há de se lembrar que quando a gente estava fazendo o livro, sem ser o anterior, o antes, Nayara, da francesa lá, Do Flow. do Flow, que ele fez como a francesa, colocou a Finlândia como se fosse um país do eixo, e sendo que a Finlândia não foi um país do eixo. O que aconteceu é que o Hitler tinha uma aliança com Stalin, e o Stalin, então, invadiu a Finlândia. A Finlândia tentou se defender durante uns 2 anos. O que aconteceu é que depois que o Hitler e o Stalin começaram a lutar entre si, se o Stalin tinha invadido a Finlândia, o que a Finlândia ia fazer? Ia negar qualquer ajuda do exército alemão, mas a Finlândia nunca foi aliada do Hitler, nunca esteve no eixo. A Finlândia só quis se defender. Um país pequeno que o Hitler tentou destronar, tá? Agora pode outro falar, que aí eu vou pegando as outras citações aqui, depois a gente vai falando, tá, gente? Deixa o pessoal falar aí, porque eu já falei muita coisa também. E que aula de história, tá? Realmente impressionante. Porque, assim, dizer que a Finlândia realmente era do lado nazista é semelhante dizer, antes da Segunda Guerra teve a guerra polaco-soviética, né, que a Polônia segurou o avanço comunista pela Europa, e dizer que por isso eles tinham tendências fascistas por causa disso. Nada disso, né? Tanto que logo depois a Alemanha invadiu a Polônia, né? E depois a União Soviética invadiu a Polônia também, e eles dividiram a Polônia entre eles. Então, Invadiram realmente, juntos, na pertinente. verdade, eles fizeram um acordo e invadiram junto. Invadiram juntos. Então, assim, realmente dizer que a Finlândia era do lado nazista por causa disso é tirar as coisas de contexto. Gabriel, quer falar alguma coisa? Então, nesse início eu marquei pouca coisa. Vocês falando aí dessa questão contraditória, igual no início ele fala da Alemanha, é engraçado que no final ele conclui, lá no final de tudo que a gente vai chegar, meio que ele fala, resumindo, não tinha como combater, e aí o melhor caminho era meio que se aliar, meio que se render à Alemanha, acho que ele fala algo nesse sentido. Eu marquei nesse início só a questão do exército de casa, que ele dá uma destaca, falando da resistência polonesa, e aí o outro ponto foi da Guerra Fria, que ele cita a questão da Guerra Fria, meio que ele não vai citar, fala, vai ser pertencer ao futuro. Aí ele depois começa falando da linha de tempo, né? Sobre onde ela começa, né? Onde não termina, aí ele já traz ela para discussão. E mais para frente, que acho que não chegou nessa parte, que foi a questão dos Estados Unidos, que ele vai citar meio que, assim, a gente não chegou nessa parte, mas meio que como os Estados Unidos ele conseguiu, de certa forma, se destacar nesse período aí. Tipo, a importância dele, principalmente financeira, que eu acho que a gente até abordou no Capitalismo na América,
que aí ele vai trazer a parte mais financeira, falar que foi um período que os Estados Unidos ele estava envolvido, mas aí logo depois ele meio que queria sair, não sai, e aí ele traz dados de PIB, falando que os Estados Unidos conseguiu crescer ali, meio que quase dobrar, mas nesse ponto assim. Mas nesse início sim, eu fiquei até um pouco meio perdido, eu não marquei muita coisa não. Acho que até embarancei um pouco aqui as ideias aqui, mas Não, Não, esse início eu tô meio perdido nele, mas foi em geral isso assim que eu marquei. você adiantou a parte dos Estados Unidos, vou só pegar um pontinho que sobrou da sessão anterior, que é o que você falou, que ele começa a falar da Guerra Fria, que é um ponto importante também da ideia geral dele, né? Ele vai defender que a Guerra Fria não iniciou depois da Segunda Guerra, mas antes, né? Que já tinha, desde da Revolução Bolchevique, já tinha sinais de confrontos ideológicos, e aí por isso ele justifica que a Guerra Fria já tinha iniciado antes. E aí, um ponto que o Luiz tinha destacado está aqui, que eu marquei também, né? Não sei se foi exatamente o mesmo, porque em vários momentos ele faz declarações parecidas, né? Que ele diz que tinha o heroísmo do Exército Vermelho. E aí o que eu anotei aqui foi assim, não somente a leitura generosa, né? Como o fato de que a gente já viu em outros momentos também, ele ignora a parte ruim, né? Então ele ignora que o Exército Vermelho também cometeu saques, também cometeu estupros, que tinha no regime stalinista punição para quem desertava do próprio exército, e a punição era a morte. Então você tinha que ir combater, e o soviético que desistisse, né, que tentasse desertar, era punido com morte. Então, a descrição dele é muito branda, né? Ele faz uma seleção de fatos para cobrir a história dele. Aí ele propõe sempre que, assim, no começo, né, que a divisão da Alemanha não foi um erro, e aí eu anotei aqui uma contradição interna, que aí o ponto que o Luiz que ele mencionou, se a Alemanha tivesse invadido um mês antes, ele coloca a argumentação de que foi tudo um erro do Stalin, então. Se o Stalin tivesse assinado o pacto, ou entrado no plano Marshall, tudo teria sido diferente. E aí nada disso teria acontecido, então tudo aconteceu por causa de um erro do Stalin. Só que aí ele pega, inicialmente ele está falando que não foi erro, né? Que foi tudo consequência histórica. Aí dá uma quebrada na argumentação dele. Aí depois que fecha essa sessão, que é a sessão introdutória, começa a parte dos Estados Unidos. Posso passar para ela? pode. Ô, Nara, antes só de passar para a parte dos Estados Unidos, é interessante como é que ele trabalha com determinismo histórico, né, de as coisas eram para acontecer dessa forma por causa das consequências daquelas coisas que já aconteceram, mas ao mesmo tempo ele tenta conciliar isso com, tipo, a União Soviética tinha tudo sob controle, sabe? Uhum. O Stalin, ele sabia o que fazia e foi tudo uma estratégia, então achei isso meio, não vou dizer parcial da parte dele, porque, enfim, mas eu não entendi como é que ele conciliou esse determinismo histórico com esse xadrez 4D que o Stalin e a União Soviética realizavam. Eu acho que o tempo é parcial mesmo, não precisamos de muitos pudores. Ele é parcial. O importante quando a gente pega um texto assim, é assim, reconhece a parcialidade, lê com os olhos mais atentos e talvez com mais desconfiança do que a gente teria em outras ocasiões, né? Porque aí, quando você pega alguns números, aí você tem que dar uma checada, a gente desconfia com mais facilidade. Mas aí, enfim, a próxima sessão, então, agora, é quando ele começa a falar, né, dos países. Então, ele vai tratar de... Cada bloco é um bloco de país. O primeiro bloco é a posição dos Estados Unidos. E aí ele começa dizendo do grande crescimento do PIB durante a guerra nos Estados Unidos, né, que a gente já viu no livro anterior, do Capitalismo na América, que realmente, né, a guerra pode gerar muitas riquezas, tem um efeito multiplicador, que é o que a gente fala na economia, então isso foi observado lá. E aí ele coloca logo em seguida que tinha duas posições, né? Que aí são as duas posições que ele vai contrastar ao longo do texto. Tem a punição punitiva,
que era a ideia de que a Alemanha deveria ser punida, então deveria ser desmilitarizada, desindustrializada, desnazificada, e a outra punição, que era a outra vertente, né? Então tem uma vertente punitiva e a outra vertente era a vertente de reconstrução, que a Alemanha teria que ser reconstruída e reintegrada para que o comércio florescesse, né? E aí todos os países poderiam se beneficiar disso. E aí a lógica contra a visão punitiva era sempre resgatando o que aconteceu depois do Tratado de Versalhes, que aí punição muito excessiva gera ressentimento, e aí o ressentimento pode favorecer o surgimento de um outro nazismo ou de uma virada para o comunismo, que era a grande preocupação dos Estados Unidos. Pode falar. Alguém quiser falar? Ok. Não, era só complementar isso. Nesse início, eu marquei essa parte dos Estados Unidos. Teve essa questão dele, do poder dele, mas também do quanto é custoso essa questão da guerra. A gente vê em Economia da Guerra, em outras matérias também, o quanto é caro para um país estar em guerra, né? E aqui, em alguns pontos, ele marca nessa questão dos Estados Unidos, por mais que ele estava envolvido ali, ele querer já sair ali, de certa forma, porque, querendo ou não, era algo muito custoso. Então, eu marquei essa parte nesse início. Aí vai citar a questão de reserva de alimentos e tudo mais ali, que era o que tinha. E essa visão de meio que aprendizado que ficou com o Tratado de Versalhes, né? De não cometer o mesmo erro. Então, acho que aí eles vão até depois vir a tratar como algo mais unificado, né? E não ficar como ali, tipo, reparação histórica, no sentido de que cada país vai ali, explora de certa forma ali, meio que a Alemanha se repare, repartido, né, de maneiras diferentes com cada país. E aí já traz mais a ideia de tratar como algo mais unificado, até para que conseguir ter uma reparação histórica, né, e não ser ali indenizado e no final das contas ela não conseguir pagar, né, de fato. Dois pontos só que eu queria destacar é que quando se fala que os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, tá? Pelo que a Nayara falou, multiplicador que você tem num período de guerra, é importante que tudo isso é verdade, mas que os Estados Unidos estavam em uma década de depressão econômica. Então, eles tinham muita capacidade ociosa, tá? Para vocês terem uma ideia, em 39, no pré-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos produziam só 50% do que suas fábricas tinham de capacidade para construir aço, tá? Então, assim, veio um impulso de demanda muito grande no momento que você tinha um espaço de oferta por causa da depressão, tá? Porque assim, talvez não teria funcionado. E a outra coisa interessante que a Nayara falou, destacar que essa reintegração que eles quiseram fazer posteriormente à guerra, dado os erros do Tratado de Versalhes, que o Gabriel também ressaltou, é a semente da União Europeia, tá? Que vai primeiro ser um acordo, tá? Uma comissão de carvão e aço, e depois eles vão se integrando cada vez mais até construir o que nós conhecemos hoje, que é a União Europeia. Na sequência, eu anotei aqui os planos, né, de recuperação. Anotei o Tony Judith fala só que os Estados Unidos possuem um monopólio de armas nucleares, assim, de forma bem sutil. Ele não dá muito destaque a armas nucleares, inclusive lá na frente, na hora de falar da União Soviética, ele disse que o Stalin já sabia e não estava nem aí. Aí depois ele vai falar da conferência de Bretton Woods, e aí cita, né, as grandes mudanças que a gente teve, né, que alterou o sistema financeiro, aí cita o Keynes com a proposta de mudar o padrão, né, de padrão ouro, que a gente já até discutiu um pouquinho no encontro passado, né, da crise das divisas, então, para resolver esse tipo de problema. Tem a criação do FMI, tem a criação do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, do GATT, e tem a criação de um banco mundial, assim, né, a prévia do Banco Mundial que a gente tem hoje.
E aí cita que a União Soviética inicialmente estava participando de Bretton Woods, depois ela tirou o corpo fora, né? Depois ela saiu. Dois pontos só a destacar nessa fala da Nayara. Eu acho que eu já falei isso em um encontro passado. Da mesma forma que o Keynes era o representante em Bretton Woods da Grã-Bretanha, os Estados Unidos tinham um representante lá, que eu esqueci o nome dele, mas ele tinha um sobrenome White. Eu acho que eu já falei isso no encontro passado, tá? Depois se descobriu que ele era espião soviético, tá? E a outra coisa, no Projeto Manhattan, que até nós temos aquele filme que ganhou o Oscar tem uns 2 anos atrás, como é que chama o filme, gente? Oppenheimer. Oppenheimer, tá? Mostra um pouco, um daqueles figurões, se eu não me engano, era o Barbudo, tá? Era um espião soviético que roubou tudo que fizeram no Projeto Manhattan, todas as formas que tinha, Harry Dexter White, todas as formas que eles fizeram, ele tirava foto e mandava para a União Soviética, tá? Tanto é que em 1948 a União Soviética testou a sua primeira bomba atômica. Só para citar isso aí. Como sempre, países modelando os Estados Unidos, né? Como que é? Como sempre, países modelando os Estados Unidos. Modelando no Copiando? sentido de imitar. Copiando, né? Desde a época do capitalismo. Ah, e aqui, outra coisa. Eu vi que ele falou que o dólar tem o lastro fixo no ouro. A zona do esterlino, ela tem lastro fixo aonde? Nela mesma? Tipo, a libra é o próprio lastro dela? Eu não sei. Vamos lá. Não, é porque é o seguinte. Era tudo, era dólar e ouro, né? O, o pós em 1931, os países abandonaram todo o lastro, tá? Isso, inclusive, é uma coisa que é citada para falar da Grande Depressão, tá? A Grã-Bretanha abandonou o lastro do ouro, os Estados Unidos também abandonou, e etc. E ficou assim até 1944. Em 1944, os Estados Unidos fizeram, Bretton Woods, tá? Que era encabeçado pelos Estados Unidos, fizeram o padrão Bretton Woods, que era os Estados Unidos imprimiam, aí que voltou, aí os Estados Unidos começaram a ter lastro, imprimiam dinheiro de acordo com a quantidade de ouro que ele tinha, e os países imprimiam dinheiro com relação à quantidade de dólar que eles tinham. É o chamado Bretton Woods, que vigorou de 44 a 71. A libra esterlina, nesse período, não tinha lastro nenhum, tá? E ela, inclusive, falou aí no texto, tá? Ela fez uma coisa que se chamava de lei da não conversibilidade. O que aconteceu? A Grã-Bretanha devia muito dinheiro para muita gente, e já que ela tinha sido, vamos dizer assim, o herói da Segunda Guerra Mundial, porque é a que permaneceu quando ninguém mais estava, o que aconteceu? Eles, em 1945, fizeram a lei da não conversibilidade, que o que era? Olha, eu te devo, a sua dívida deve em 45, mas só paga em 1949. Então, essas dívidas da Grã-Bretanha passaram a ser não conversíveis, tá? Tem até uma coisa que você quiser estudar em economia brasileira que se chama fenômeno das divisas, tá? Que o Brasil saiu da Segunda Guerra Mundial achando que estava cheio de reservas cambiais, mas grande parte era em libra esterlina, que na época não podia fazer nada, tá? Na sequência de tópicos dessa sessão, eu anotei que o Gabriel já tinha até antecipado, que os Estados Unidos, eles, a princípio, não tinham a intenção de continuar nessa ocupação alemã. A ideia era favorecer a recuperação e depois retirar do território. E aí cita aqui a queda do orçamento de defesa americano, a redução das divisões operacionais, e aí fala de interrupção abrupta que os Estados Unidos fizeram nas transferências que estavam sendo feitas, que aí gera o que lá na frente a gente vai ver da Grã-Bretanha de desconfiança em relação aos auxílios recebidos pelos Estados Unidos.
que é um parágrafozinho desse aqui que fala da redução. Né? No meu texto está assim: houve uma grande pressão sobre Truman para cumprir esse compromisso. O termo abrupto dos acordos de empréstimos e aluguéis fazia parte de um corte geral dos compromissos econômicos e políticos com a Europa, que é quando os Estados Unidos fazem essa interrupção. Aí, deixa eu ver aqui o próximo. Eles colocam aqui, aí o Tony Judt coloca que a perspectiva britânica era muito diferente, e aí ele cita 4 áreas prioritárias para ter atenção com a União Soviética. O petróleo, e aí um dado que eu pesquisei é que a Grã-Bretanha tinha mudado na frota marítima deles, antes era a carvão, eles tinham convertido de carvão para petróleo. Então, eles eram muito dependentes do petróleo. E aí, então, o petróleo passa a ser uma preocupação importante. Aí, a bacia do Mediterrâneo, as comunicações marítimas vitais, a manutenção e a proteção da força industrial britânica. Vai falando, né, agora a gente já tá na Grã-Bretanha, vai falando depois do declínio do poderio militar britânico, é o momento que ele fala de atuação por procuração. Pode falar, Luiz. Não, é rapidinho, é só porque essa parte, olha só, essa parte que você falou da Grã-Bretanha, ele coloca um destaque que o próprio parágrafo dele mostra que não tem destaque nenhum. Exatamente esses 4 pontos. Olha o que ele fala no parágrafo. A perspectiva britânica era bem diferente, tá? Em 1944, uma subcomissão ministerial listou 4 áreas de interesse primário a serem consideradas em conversações. Era uma subcomissão ministerial e eram áreas a serem consideradas, porque o petróleo da Grã-Bretanha, gente, vinha da África, não vinha da União Soviética. Então, assim, mesmo essa questão do petróleo, entendeu? Eles tinham as colônias. Então, assim, olha só, uma subcomissão ministerial. Então, assim, e realmente ele dá um destaque muito grande para a União Soviética. Um destaque que ela não tinha, infelizmente. É interessante ter leitura coletiva por causa disso também, né? Um lembra de uma coisa que o outro não viu. Porque ainda mais num capítulo assim, são muitas informações mesmo, não dá para pegar tudo. Mas na sua tradução em Portugal está assim também? Deixa eu ler. Tá parecido. Então é isso. Assim, ó, a perspectiva britânica era muito diferente. Em 1944, uma subcomissão do governo assinalou 4 áreas prioritárias a terem atenção no relacionamento com a União Soviética. No meu está a serem consideradas, mas enfim. Mas está bem parecido. Desculpa te atrapalhar. Não, pode ficar à vontade. Se alguém mais quiser também fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Se todo mundo quiser falar ao mesmo tempo, é que não dá, mas pode, a gente gerencia. Então, depois ele fala do declínio militar e ele cita o investimento em arma nuclear. Pode falar, alguém que ia falar? Não, não é muita coisa não, é porque eu também grifei um ponto que ele fala também, já desse lado ele puxar um pouco para a União Soviética, ele fala, em um momento que ele cita a crescente frustração norte-americana perante a dificuldade de negociar com a União Soviética, colocando ali também como essa questão da relação, assim, mais difícil com a União Soviética, né, puxando mais para o lado dela. Quando ele vai falar do investimento nuclear, aí eu anotei aqui que, assim, ele está construindo a situação, né, a descrição da situação da Grã-Bretanha como um país que estava sofrendo com a guerra, estava com um declínio de poderio militar, em crise fiscal, gastando dinheiro para alimentar os alemães, dinheiro que não tinha, e ainda assim está investindo em armamento nuclear, que é aquilo que o Luiz falou no encontro passado também, do Guns versus Butter, né? Um pouquinho dessa ideia. O que você está investindo em armamento nuclear e poderio bélico, você está deixando de investir em alimentação para a sua população. Você está investindo em alimentação para a zona de ocupação, que é a crítica que eles fazem, né? Estou gastando dinheiro com uma população que não é a minha.
você está deixando de investir na sua própria população, no da sua própria recuperação nesse estágio também, né, de pós-guerra. Eles citam aqui a tentativa da França, da Grã-Bretanha, de considerar que a França poderia ser um contrapeso. Então, assim, a ideia colocando-se como país, né? A Grã-Bretanha não precisaria atuar tanto, já que temos a França, então a França poderia também ajudar nesse processo. Então, eles teriam essa visão inicial, mas aí aparece que a França teve a queda em 6 semanas, depois eu pesquisei, né, do ataque alemão nas florestas de Ardenas, em 1940. Foi um ataque que eles sofreram de uma região que aparentemente eles não deixaram tão bem protegida, sofreram um ataque por meio daquela região e não foi um ataque vergonhoso, né? Muito vergonhoso. Muito O ataque vergonhoso não, né? A derrota vergonhosa. É uma derrota, assim, muito, muito vergonhosa. Aí vai citando um pouco de como a União Soviética também tenta considerar a França como um potencial aliado, e, de fato, a gente tem a França, existiam muitos comunistas na França, em conversa com a União Soviética, você pega até nos campos de concentração, você tem muitos franceses, porque eram comunistas, muitos, assim, em proporção relativa, né, não judeus eram mais. E aí, diga. Desculpa te interromper. Tem uma parte nessa parte que ele fala sobre o apoio soviético à França, fala assim que a Rússia tinha um lugar especial no afeto do público francês. Eu realmente achei uma aspas forte, e aí eu até lembrei da Comuna de Paris, né, de 1871, que foi, assim, o primeiro governo proletário, né, digamos assim, da história. Então, acho que, por mais que seja uma aspas forte e tenha essa tendência dele puxar o saco, né, da União Soviética, assim, eu acho que é uma frase que tem cabimento, eu acho, na história. E, inclusive, ressaltando o que você está falando, a própria Revolução Francesa. A própria Revolução Francesa, tá? A Revolução Francesa ali é o nascimento da divisão que se tem hoje, esquerda e direita. Isso começou na Revolução Francesa. Então, corroborando com o que você está falando. Aí, na continuação do texto, ele vai falando que a França começou a desconfiar das ajudas americanas e das ajudas da Grã-Bretanha. Cita um caso aqui, que eu não sei pronunciar esse caso, MERS, não sei o que lá, que tem hífen, assim, né? Que eles tinham, depois de poucos dias de rendição, a Grã-Bretanha atacou a França preventivamente na Argélia. E aí morreram cerca de 1.300 marinheiros franceses. Isso contribui para a falta de confiança, né? Então, nesse período de pós-guerra, você tem muito isso também, né? A crise de confiança. Então, você não sabe em quem você pode confiar, tanto em questão de lado como em questão de ajuda. Se a ajuda vai continuar acontecendo, pode falar. Isso foi durante a guerra mesmo, em 1940. Isso. Eu acho que não foi na Argélia, foi no próprio território francês. É porque a Argélia era uma colônia da França. Mas o Churchill fala que foi a decisão mais difícil que ele já tomou na vida dele, porque a Alemanha tinha invadido a França e o Churchill mandou a França mandar os navios para suas colônias. Eles falaram que não ia mandar. O Churchill foi e mandou bombardear tudo, porque com medo da frota cair na mão dos nazistas. Ele fala, vocês podem procurar a citação do Churchill, é a decisão mais difícil que eu já tomei na minha vida. Na sequência, vai falando do dilema da França em relação à Alemanha, que aí volta o diálogo sobre o que fazer com a Alemanha. Aí a França também queria destruir a Alemanha, ela estava numa perspectiva muito mais punitivista, e ela queria, em especial, a divisão territorial, né? Ela queria parte do território da Alemanha que tivesse associada à produção de carvão. E aí vai toda a discussão da Alemanha da França querendo fazer essa punição, mas chegando à conclusão de que não tem como você punir um país e fazer ele ficar
destruído e querer se aproveitar economicamente dele também. Então, você precisa de um país forte para ter um relacionamento comercial com ele. Deixa eu ver o que mais. Mostra a França buscando a União Soviética como apoio. Algumas negociações, e aí depois a França desiste de vez, porque aí o apoio da União Soviética também não estava sendo proveitoso para ela. Ela desiste dos planos e busca o apoio no Plano Marshall. Aí eu acho que já está encerrando a parte da França, né? Deixa eu ver. Aí a França conclui que realmente vamos fortalecer a única solução é a integração comercial da Alemanha. Que aí é o que o Luiz falou, né? Começa o embrião para a União Europeia. Integração econômica, né? Aqui, na sequência, eu encontrei aqui no meu texto, a página 150, mais um contrafactual bem simpático, que eu achei forte, né? Como os generais ocidentais bem sabiam, nada teria impedido o avanço do Exército Vermelho até o Atlântico se Stalin o tivesse ordenado. Então, ele coloca um contrafactual que valoriza o poderio da União Soviética, mas não questiona. Então, por que o Stalin não ordenou? Por que ele não quis fazer isso, né? Por que ele não fez, já que ele podia? Então, eles têm essa confiança na superioridade militar. Na sequência, ele vai falar do caso da bomba atômica, que eu já tinha falado antes, né? Então, ele minimiza a importância da bomba atômica, que é o que a gente aprende, né, como um grande símbolo da Guerra Fria, uma disputa de guerra nuclear, mas ele coloca como se ela não tivesse muito importante. E aí tem um trecho que ele fala sobre... ele diz o seguinte: poucos anos depois, 200 mil leste-europeus estariam a trabalho nessas minas, integrados no programa atômico soviético. Então, ele vai dizer que, no final das contas, a União Soviética estava fazendo um programa também de desenvolvimento de bomba atômica, mas não cita que esses trabalhadores eram, muitas vezes, trabalhadores forçados. Então, também tem dá a impressão de que é todo mundo querendo contribuir para o desenvolvimento da bomba atômica. Mas se era um país comunista, provavelmente tinha todos os direitos trabalhistas certinho, né? Carteira. Tudo comunidade, né? E pegando o gancho que o professor falou aí, ó, tem um trecho que ele fala, ó, de modo geral, não é possível entender o regime comunista na Rússia, a menos que leve a sério as respectivas reivindicações e ambições ideológicas. É mais complexo. Mas, completando o que a professora comentou do Stalin, tem um ponto que ele fala que, tipo, ele coloca ele como o senhor do tempo ali, não exatamente assim, mas ele fala que, tipo, meio que ele tinha o controle, né? Ele fala assim, o Stalin, ele acreditava que o tempo estava a seu favor, tipo assim, ele não se confortava ao ponto de acomodar, mas para ele, não, ele tinha o tempo a seu favor ali, estava, tipo, teoricamente, tudo sob controle, né? Então, acho que por isso aí que ele vira e mexe, ele enfatiza isso. E é interessante como, assim, o Stalin tinha tudo sob controle, mas o Roosevelt era ingênuo, o O líder Churchill era um francês bobo. era ingênuo, todos os outros não estavam sendo iludidos, né? A França era iludida. E também, sobre essa questão da ingenuidade dos líderes dos aliados, apesar da Rússia ser um aliado, o professor Luiz ele falou sobre a decisão mais difícil da vida do Churchill, e tá aqui, que ele fala que as decisões mais difíceis da vida dele eram fazer um acordo de paz, de um armistício ou não com a Alemanha nazista, e bombardear a frota marítima francesa. Se um cara que toma decisões dessas é ingênuo, Stalin deve ser, sei lá, um deus, né? Quem é Alexandre o Grande perto do estrategista Stalin? É essa que é afundar a frota, que foi o que a Nayara falou. Uhum.
Mas uma das coisas que aí eu acho que faz sentido mesmo, que ele fala da União Soviética tentando pegar os territórios para criar uma zona de proteção. Isso, embora possa ser uma simplificação, faz sentido, né? Eles vão tentando capturar todos os estados em torno dele, cria aquele cinturão territorial para que, se alguém quisesse invadir a Rússia, tem que invadir vários outros países antes. Então, o processo de divisão deles era pensando nisso, né? E aí ele associa esse processo territorial aos antigos czares, né? Que ele vai longe para dizer como se fosse, de novo, era tudo uma consequência de algo que já existia historicamente, né? Detalhe que ele não ia falar de nada antes da guerra, né? Voltou para 1800 e pouco. Aí ele cita lá mais para frente, deixa eu ver. Aí é aquilo que o Luiz já falou, se a Alemanha tivesse invadido um mês antes. Cheguei nessa parte. Uma outra questão interessante é que ele vai falar assim que né, a União Soviética, aí está uma contradição da própria União Soviética, criticando a ocupação ocidental na Alemanha, porque ninguém perguntou para os alemães se eles queriam o capitalismo. Como se a União Soviética, ao ocupar os países, tivesse perguntado para eles se eles queriam o comunismo, né? E a E gente aí, tem até... você Pode viu falar. a parte que foi da eleição em Berlim? Ah, eu não marquei, mas deve ter... Ele colocou que a eleição, eu acho que é mais ou menos onde você já está, ou um pouco mais frente, que nas eleições municipais de Berlim, Tinha pouco comunista, não, os candidatos comunistas ficaram muito atrás. Então, Isso. diante disso, a política soviética visivelmente endureceu. Então, quer dizer, o candidato dele não foi eleito, vão para a força. Tem algum momento que ele fazia, não havia nada que ele pudesse fazer, né? Ele não tinha outra alternativa. Aí, vamos ver. Então, depois de apresentar todos esses lados, né, essas diferentes visões dos países, chega-se à conclusão de que a única forma de lidar com a situação da Alemanha seria realmente uma divisão territorial, parte fica com a União Soviética, parte fica com vamos chamar de forma simplificada, com os capitalistas, né, com a democracia, e esses países vão ter que ajudar coletivamente essa Alemanha a se reerguer. Então, eles ficam o tempo inteiro falando assim, a ideia seria uma entidade única, mas, ao mesmo tempo, eles estão sempre dividindo a Alemanha em leste-oeste. Aí eu até pus lá na lista de filmes para, eventualmente, vocês fazerem no post, o Adeus Lenin, que fala um pouquinho desse período da divisão. Da queda do muro, né? Então, eu achei a parte, estava marcado. Não é que Stalin tivesse muitas alternativas. Nunca houve qualquer perspectiva de os comunistas controlarem o país ou mesmo a zona soviética, a não ser pela força. Esse é o trecho. E aí fala novamente, né, que eu já tinha destacado antes, né, da Grã-Bretanha com altos custos para alimentação, tendo que importar alimento para poder ajudar a Alemanha, ao mesmo tempo ficar sem recursos para a própria recuperação econômica. Cita um acordo de níveis, que é um acordo que estavam limitando o crescimento econômico da Alemanha, então tinha limitação no nível de capacidade industrial que eles poderiam fazer, com vistas aqui, eles citam, né, não pode ultrapassar a média da Grã-Bretanha, por exemplo. Quer dizer, a média europeia, excluindo a Grã-Bretanha e a União Soviética. Cita aqui o surgimento da Cominform em 1947, que é o escritório para endurecer a política comunista. O golpe de Praga,
Pacto de Bruxelas, aí eu fui marcando só alguns eventos, e aí ele coloca uma frase, né? Assim começa efetivamente a Guerra Fria na Europa. Então ele dá uns vai e vem também, né? Porque antes a Guerra Fria tinha começado antes. Aí agora não, agora começou agora, depois que dividiu a Alemanha. Mas eu acho que no final do texto, aí sim que começa um assunto que ele queria falar. O início, assim, vamos dizer, casaram durante um tempo, tiveram uma breve lua de mel e agora já estão brigando, já começaram Uhum, a brigar, daqui uns dias o divórcio está chegando. é. Uma coisa de cultura inútil que eu prestei atenção no texto, vocês viram que uma hora, e é a cultura inútil que me pegou isso na Copa do Mundo, aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, eu vou falar, não tem nada a ver com o nosso propósito, mas tem a ver. Vocês viram que ele virou e falou que o Churchill e outros países sempre usavam União Soviética ou Rússia como sinônimo, né? E a União Soviética não era só a Rússia, se tinha Geórgia, se tinha Ucrânia, etc, etc. Eram mais países. Aí que é a parte da cultura inútil, gente. Eu não sei se vocês sabem. Vocês sabiam que não existe um país que chama Holanda, não sabem? Assim, é porque todo mundo a gente fala, Holanda, que não sei o quê. A Holanda não existe. Na verdade, a Holanda tem duas Holandas e são províncias dos Países Baixos. Mas todo mundo sabe disso, né? É porque eu fui contar isso para os outros outro dia, o pessoal falou, não, você está mentindo, existe. A seleção da Holanda, eu falei, não, gente, é porque falo, mas na verdade é a seleção dos Países Baixos, então não existe Holanda, mas então eu fui trazer uma curiosidade que vocês já sabiam. Não à toa, em inglês, a gente não fala Holland, né? A gente Netherlands. fala Netherlands. Isso, isso. Como a Alemanha não é Germany, Deutschland. Deutschland, sei lá como é que fala em inglês. Bom, no próximo estamos chegando aqui ao ponto em que ele diz que a causa imediata da divisão da Alemanha e da Europa reside mais nos próprios erros de Stalin durante estes anos. Então, é o momento que ele, antes era tudo consequência, todo mundo estava fazendo, seguindo o fluxo, e aí agora tem uma causa específica, né? É alguém que errou. Não é, o que é muito simplista, né? A gente sempre, causas de guerras, causas de grandes eventos, nunca é uma palavra muito forte, mas em quase todas as vezes, não é uma causa única, né? Os nossos fenômenos que envolvem seres humanos são fenômenos geralmente multifatoriais, não tem uma causa só. Afirmar que a causa é o erro de alguém é forte, especialmente quando o que ele está atribuindo a erro é um contrafactual, né? Então, é uma hipótese que ele está levantando, a hipótese de que se eles tivessem aderido ao Plano Marshall, não teria acontecido a guerra. O que, assim, todos os contrafactuais são muito. Eu não gosto, né, desse tipo de análise, porque a gente fica naquele efeito borboleta, né? O que vai acontecer se você mudar uma coisinha? Muita coisa pode mudar. Então não dá para ficar fazendo esse tipo de história, é muito difícil. E aí termina o capítulo. Então não marquei mais nada no último parágrafo. Eu queria complementar falando sobre quando ele fala a respeito de que os alemães ocidentais não pediram capitalismo, né? Foi imposto a eles. Desde Aristóteles, foi-se firmado, foi-se ratificado que o ser humano ele é um animal político, né? Ou seja, ele não tem apenas a face individual do sujeito, ele tem a face daquilo que a gente chama de pessoa, né? Que é a qualificação do ser humano como um ser social, enquanto ele se afirma e se correlaciona no seio da convivência social. E quando a gente evolui para os filósofos modernos, desde Hobbes, aí depois tem Locke, tem Rousseau, eles estabelecem que há um contrato social, ou seja, algo que é imposto ao homem
à pessoa, né, e não ao indivíduo, porque o indivíduo, ele é um sujeito social, ele é um animal político. E isso é imposto a ele desde que ele é formado, né? O processo que a gente chama de alteridade, onde você atravessa a personalidade do sujeito por coisas culturais que são impostas a ele. Mas o Hegel, né, que é um filósofo bem posterior a esses contratualistas, ele cria o conceito da dialética, né, que depois vai ser incorporado por Marx, mas num sentido mais materialista. Quando ele fala sobre a dialética, só que a dialética dele é idealista, né? Quando ele fala da dialética idealista, ele fala como que as teses que nos são impostas são sempre contrapostas pelas antíteses, que são formulações racionais que nós fazemos, onde a gente se opõe àquelas coisas que são impostas a nós, e então a gente tem a construção da dialética, que é a evolução histórico-cultural do processo histórico, justamente pelos embates entre teses e antíteses. E assim como o ser humano atravessa essa dialética ao longo da vida, aos alemães também foram impostos, né? Tanto aos ocidentais o capitalismo, quanto aos orientais o socialismo. Mas uma opinião que, assim, é uma opinião forte, eu não sei o que vocês pensam, a antítese dos orientais com relação ao socialismo é muito mais evidente do que qualquer antítese com relação à imposição do capitalismo no Ocidente. Não à toa, quando o Muro de Berlim foi derrubado, os alemães eles escolheram um lado. E, assim, por causa disso, eu acho que muito mais foi imposto o socialismo aos alemães orientais do que o capitalismo aos alemães ocidentais. Eu vou complementar com um exemplo, né? Eu acho que a imposição comunista é realmente mais dura. Parece que é aquela coisa que a gente vive falando, assim, se você tiver a chance, você vai tentar sair. A gente observa em vários países. Eu estava começando a ver um filme, até um filme sobre a Hungria, que mostra depois do, não sei o termo que eles usaram, mas é assim, uma revolta que teve na Hungria contra o regime comunista. E a revolta é represada duramente. Então, a gente não vê protestos contra o capitalismo sendo represados duramente, né? E existe assim, igual, mas é uma discussão mais longa, mas falar de imposição capitalista é uma coisa muito complicada, porque o próprio capitalismo não existe uma instituição, não existe um livro, não existem normas, então assim, você não tem nada em constituições nenhuma, pondo, por exemplo, capitalismo, tá? Ele é muito mais um sistema de trocas, tá? Que depois vai se ampliando. Agora, você falou, Jonathan, que quando o muro caiu, os alemães escolheram um lado. Na verdade, o muro foi construído porque os alemães estavam escolhendo muito lado. Entre 45 e 1960, quando começou a construção do muro, 59 a 60, não me lembro exatamente, um êxodo muito grande de pessoas da Alemanha, de Berlim Oriental, para a Alemanha Ocidental e Berlim Ocidental, tá? Inclusive, no próximo capítulo, nós vamos falar da coisa mais fantástica da Guerra Fria, uma das mais fantásticas, que é o bloqueio de Berlim, que eu não sei como que vai citar, mas eu sei que ele fala um pouquinho, que é um pouco sobre o início da Guerra Fria na prática. O tema era a Revolução Húngara de 1956, que eu estava querendo citar. O filme é bem lento, não é um filme que todo mundo gosta, não. Mas Eles mandaram tanques para lá, né? o filme já mostra depois, chama O Órfão. Então mostra a vida de uma criança, só que aí você vai vendo de pano de fundo, né? As pessoas conversando, os uniformizados, questionando dizendo que é um traidor, os estudantes que participaram da Revolução. É interessante, mas não é um filme lento.
Estou dividindo o filme em duas partes. Assisti a parte 1, falta a parte 2 aí. Bom, mais algum comentário sobre o livro? Ou curiosidades aleatórias? Tem alguém digitando algo. Não, eu tô digitando para saber de quando que é esse filme que eu quero assistir também. Do ano passado. Tá na É MUBI. bom? Lento, Não, mas parece legal. Só assisti metade, por enquanto. Mas como tem a história é uma criança órfã, e aí depois ela volta a morar com a mãe e vai mostrando a vida meio que do olhar dessa criança, né? Com um aspecto emocional mais forte. Parece, o mesmo diretor fez um que também é bem famoso, chama Filho de Saulo. Ou de Saulo. Também não vi esse, mas é bem famoso. Quando eu fui ver a sinopse, aí eu pesquisei sobre o filme. Mas é muito interessante. Eu vou colocar mais filmes no meu radar sobre a época para ver se a gente aumenta as dicas, né? Pra não ser só o Luiz dando as dicas, porque por enquanto é praticamente só ele. Bom, mas então tá bom. Então a gente encerra por hoje. Daqui 2 semanas a gente volta e fala do capítulo 5, que é o Guerra Fria. Até. Bom, gente. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.